algumas semanas na verdade, eu fui confrontado com um vídeo, mas a gente sempre tenta ler e ver e assistir tudo que nos é enviado, nem sempre é possível, mas esse ensino em específico mexeu muito comigo, porque é um renomado pregador, renomado que me falaram que era, porque eu nunca tinha ouvido falar dele, mas me falaram que ele era renomado, lançou aí um vídeo e apareceu na internet, em uma pregação que se intitula alguma coisa do tipo, ninguém precisa ser judeu, uma coisa assim, para ser salvo, uma coisa do tipo. E o título já é muito, para mim, abstrato, né? Claro que a pessoa não precisa ser judia para ser salva. Nunca nenhum apóstolo pregou isso, nunca Yeshua pregou isso, nem mesmo os patriarcas de Israel apregoavam isso. A salvação de Deus foi prescrita e planejada para todas as nações. Mas, enfim, eu comecei a assistir, e lá no decorrer do estudo, o sujeito provou, pela Bíblia, que a lei de Cristo substitui a lei de Deus. A lei de Cristo é uma nova lei instituída e dada e planejada por Deus, que vem substituir, que vem anular, que vem tornar em desuso a chamada Torá, que é as instruções, os estatutos que Deus deu para Moisés. A Torá, segundo as Escrituras, sempre existiu, mas com Moisés ela foi materializada e foi dada para o povo de Israel para falar delas para o mundo. E nesse estudo, esse sujeito provava, por A mais B bíblicos, que essa lei de Cristo, ela anula essa tal de Torá. Eu até entendo que esse homem deve ter feito esse estudo motivado por falsos judeus, porque olha só, hoje em dia tem muito falso judeu, e principalmente falso judeu messiânico, que se diz judeu e não é, e se diz discípulo de Yeshua e é muito menos. Porque o camarada que não é judeu e diz que é, ou que não tem descendência nenhuma e diz que é, já está incidindo numa coisa, numa mentira. O sujeito que diz que é messiânico, discípulo de Yeshua, mas não acata os ensinos de Yeshua, nem o ensino daqueles que Yeshua ordenou, que são os apóstolos, não é messiânico. Judeu messiânico tem que acatar a decisão apostólica e os ensinos de Yeshua. Pois bem, eu acho que motivado por esse mau testemunho que a gente vê aí fora, antes de vir para cá, antes de vir hoje para cá, me mandaram uma foto aí, desesperado, um cartaz desesperado, um monte de pessoas começou a me mandar um cartaz, olha o que os judeus messiânicos estão dizendo. Aí tinha um cartaz dizendo assim, você que conheceu Yeshua, o Messias de Israel, largue esse satanismo chamado cristianismo, saia disso de uma vez, você que é crente, evangélico, saia do satanismo e venha para a verdadeira religião, um negócio assim, uma coisa do tipo. E aí embaixo ele fala assim, deposite o seu dinheiro, aí dá a conta para depositar o dinheiro para ele. Aí eu respondi assim, meu amigo, olha, primeiro, não são judeus, segundo, nem são discípulos de Yeshua, e terceiro, ainda pede dinheiro. É piada, é uma comédia para mim, mas é uma comédia que é mau testemunho. Então essas pessoas que fazem essas coisas, incitam uma defesa naquelas pessoas que estão lá vivendo a vida e tal. Pessoas que estão buscando a Deus, líderes, eclesiásticos, etc. Então eu acho que esse sujeito preparou uma resposta para grupos tipo esse, que eu vi esse cartaz lá, entendeu? Gente que fala que tem que ser judeu para ser salvo. O mesmo problema lá do primeiro século. Você vê que os apóstolos enfrentaram o mesmo tipo de problema. Alguns fariseus que eram discípulos de Yeshua, no livro de Atos, capítulo 15, eles também falam a mesma coisa lá para os apóstolos, tem que converter o judaísmo para ser salvo. E aí os apóstolos assentam-se, decidem que não é necessário, prescrevem ali aquelas 4 leis que os gentios teriam que guardar, e eles deixam a porta aberta. Tiago fala, porque Moisés é pregado desde os dias antigos em cada sinagoga todos os sábados. Então, quer dizer,
o mínimo é isso aqui. Se você quiser saber e aprender mais, é por sua conta. Por quê? Tiago cita Amós. Porque nos últimos dias, Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. E o que seria na Bíblia o tabernáculo de Davi? Você sabe? Israel. É uma simbologia de Israel. O que significa restaurar o tabernáculo caído? Significa que Deus vai o quê? Reerguer Israel para que ele cumpra o seu chamado de ser o quê? Luz para as nações. E nesse dia o Amós fala que restaurado o tabernáculo caído de Davi, restaurada a nação de Israel, todos os homens vão conseguir o quê? Buscar a Deus de forma correta. Tiago cita esse versículo de Amós, porque nos últimos dias restaurarei o tabernáculo caído de Davi, para que os demais homens busquem ao Senhor. Ele cita esse versículo, depois ele fala, por isso não devemos perturbar agora aqueles que não são judeus, que estão aceitando a fé em Cristo. Mas escreve-lhes que não cometam nenhum tipo de idolatria, que aí inclui muitas coisas, que não cometam promiscuidade sexual, que também inclui muitas coisas, que não cometam assassinato, que inclui muitas coisas, não é só assassinato físico, e do sangue. Esse sangue é o sangue mesmo, não pode ingerir sangue. Porque Moisés é pregado desde os dias antigos em toda a sinagoga, e ele dá um ponto final na carta. Eles escrevem uma carta com esse conteúdo e mandam essa carta para todas as igrejas. Naquela época a coisa funcionava, Jerusalém era uma sede muito eficaz, e os apóstolos controlavam essas igrejas doutrinariamente por aí fora. Combatiam as heresias, tudo de Jerusalém. Enviaram essa carta com essas ordens. É interessante porque eu nunca vi em nenhuma igreja alguém pregando sobre essas ordens que os apóstolos deram para as igrejas. Eu nunca vi. Eu nunca vi pastor nenhum pregando que o crente em Jesus não pode ingerir sangue. Eu nunca vi isso. E é uma ordem, está escrito lá, é para você que não é judeu. Mas tudo bem. Então, pessoal, assim como existiu no primeiro século esse problema aí, do sujeito mandar você ser judeu, mandar você guardar toda a Torá com o intuito de ser salvo, esse negócio está voltando a aparecer agora. E motivado com isso, esse pregador bolou uma refutação. Só que ele foi muito infeliz na refutação dele. Por quê? Porque ele refutou heresia como a outra heresia. Você não pode refutar uma heresia com um sofisma. Sofisma é quando você parte de algo verdadeiro e transforma em algo o quê? Falso no final. Você parte de um princípio verdadeiro para poder enganar e solta no final um princípio errado. Isso é sofisma. O sofisma ele engana porque ele aparentemente ele parece certo. Mas o final dele, o resultado dele é trágico. E esse homem prega nesse estudo, que a lei de Cristo substitui a lei da Torá, a lei de Moisés. E ele prova, ele cita muitos versículos totalmente fora do contexto, mas o que mais me chamou a atenção foi ele provar que a lei de Cristo substitui a Torá usando o profeta Jeremias. É muita audácia, porque um camarada tirar Paulo do contexto é fácil, porque Paulo escrevia difícil mesmo. É fácil tirar Paulo do contexto. Paulo não era um cara muito simplista. Ele era uma pessoa muito educada, sofisticada. Então ele escrevia de uma forma sofisticada. Se vocês lembram, Pedro até repreende Paulo. Fala assim, ó, você tem que escrever mais fácil aí, porque desse jeito não está dando. Então é fácil tirar Paulo do contexto. Agora, Jeremias, o cara provar que a Torá foi anulada pela nova lei de Cristo, usando Jeremias, é muita audácia. E aí eu fui obrigado a assistir aquele negócio. E falei, não, pelo menos esse ponto aqui do profeta Jeremias, eu acho que merece um esclarecimento, porque as pessoas não podem achar que lendo Jeremias, Deus vai provar que a lei da Torá acabou. Será que Jeremias falou isso mesmo? Que a Torá, que a lei de Moisés, isso tudo ia acabar? Olha aqui comigo. Esse foi o texto que ele leu. Jeremias capítulo 31, você pode abrir ou você pode acompanhar aqui comigo.
Jeremias capítulo 31, versos 31 e 32. Bom, foi lido da seguinte forma, olha. Eis aí que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tirei e tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Então esse foi o texto que ele usou. Só que é claro, ele enfatizou o quê? Eis que vem dias em que farei uma nova aliança, ponto. Não conforme a aliança que fiz com os vossos pais, ponto. Porque eles anularam a minha aliança, ponto. E eu fui obrigado a dar uma olhada nesse versículo e analisá-lo dentro do seu contexto. Para início de conversa, eu escrevi isso num artigo, para início de conversa, se usamos o profeta Jeremias para provar que a nova aliança exclui a Torá, já há um problema já na primeira parte do versículo 31. Por quê? Olha aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com o mundo e as nações. É isso que está escrito? Firmarei uma nova aliança com a humanidade. Firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Só aí já tem um problema grande nos ombros desse pregador. Porque até a chamada nova aliança, que ele está se vangloriando, foi feita com Israel e com o povo judeu. E já dá um problema aí. Isso é facilmente explicado. A nova aliança foi feita com Israel, foi dada a Israel, e através de Cristo, você que não é judeu, tem acesso a quê? As bênçãos e heranças dadas a Israel, o que inclui o quê? Não é só a nova aliança, não, inclui as outras alianças também. Porque se Paulo fala lá em Gálatas 3, 28 e 29, que você que não é judeu, mediante a fé em Cristo, é feito filho de Abraão mediante a fé, então a aliança abraâmica também é sua. Não é só a nova. Essa nova aliança foi feita com Israel, e todo mundo que crê em Yeshua, crê em Deus através de Yeshua, tem acesso a essa nova aliança. Por isso que Paulo usa a analogia do enxerto. Você não é judeu, através de Cristo, você foi enxertado na oliveira que é Israel, e tem acesso às mesmas, o quê? A mesma seiva. A seiva é o quê? As promessas e alianças que Deus fez com Israel. O Novo Testamento, o ensino apostólico, o ensino de Yeshua, não pode contradizer os profetas. Porque Atos 2 fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Se algum apóstolo ensinou alguma coisa que está contrária aos profetas, está errado. Está errado. Não pode. Bom, vamos continuar. Esta aliança nova, que seria feita com a casa de Judá e com a casa de Israel, realmente, diga, realmente, não seria como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Por que essa nova aliança não poderia ser igual àquela aliança que Deus formou com o povo de Israel lá no Sinai? Preste bem atenção no que Deus está falando aqui. Por quê? Porque a aliança no Sinai, ela representa uma aliança bilateral. Ela é diferente da aliança que Deus fez com Abraão. A aliança mosaica, que a teologia cristã chama de aliança mosaica,
ela é uma aliança bilateral, ou seja, ela exige, Deus dá a Torá, Deus dá a promessa, Deus dá a herança, e o que Deus exige em troca? Obediência. Se guardar os meus mandamentos, se guardar os meus estatutos, se me amares de todo o coração, se circuncidar o vosso coração, então ela é bilateral. A aliança mosaica, ela é quebrada quando há o quê? Desobediência. E ela é anulada quando há obediência. Ela entra em prática quando há obediência e ela é anulada quando há desobediência. E o que aconteceu ao longo dos 40 anos? Houve muita desobediência. E naqueles momentos a aliança era o quê? Era quebrada. A Torá foi dada, o ensino foi dado, mas essa era apenas a primeira parte. Toda aquela beleza que estava escrita em pedras, em tabletes de pedras, toda aquela beleza, todos aqueles princípios, não poderiam permanecer fora do ser humano, não poderiam ficar fora da natureza do homem. Aquilo ali, o plano de Deus era colocar todos aqueles princípios divinos, onde? Dentro do homem. Se você recebe uma instrução, uma lei, e você tem dificuldade de guardar essa lei, é porque há algo na lei que exprime, que expõe em você uma falha. Se você tem dificuldade em guardar alguma lei, é porque há algo naquela lei que expõe em você uma falha. O que gera uma dificuldade. Exemplo, estou falando lei da Bíblia só não, qualquer lei. A lei seca. A lei seca possui um princípio bom ou ruim? O que vocês acham? É uma lei boa ou é uma lei ruim? É claro, como a lei de Deus, a lei seca é uma lei boa. A lei seca, qual é o princípio da lei seca? Qual é o princípio da lei seca? Preservação da vida. Assim como a Torá. Quando Deus fala para você não matar, não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, não desrespeitar, não desonrar, é porque Deus quer que você viva, meu irmão. A lei seca é uma lei boa, dada para preservar a vida, ótimo. Mas, se eu sou uma pessoa que tem problema com álcool, se eu sou uma pessoa viciada em álcool, se eu não consigo ficar um dia sem beber, a lei seca, que é uma lei boa, que é uma bênção, que quer preservar a vida das pessoas, vai ser para mim o quê? Uma bênção, uma maravilha, ou um espinho na minha carne? Todas as vezes que eu pegar no volante, a lei seca vai estar me apurrinhando. Por quê, hein? Porque a lei é boa? Não. Porque a lei é ruim? Não. A lei é boa. Mas por quê? Ela está mostrando que eu tenho um problema. A lei seca está expondo a minha fraqueza, o meu pecado. Para mim, ela, hipoteticamente, a lei seca para uma pessoa que tem problema com álcool é difícil. Ele guarda um dia, cai no outro dia, é preso no outro dia, e assim fica. É peso. Mas se eu fui liberto, diga amém, meu irmão. Se o sujeito foi liberto, era um verdadeiro pé de cana. Cachaceiro. E ele, pelo poder de Deus, foi liberto. Foi liberto. O vício, a embriaguez não fazem parte mais da vida dele, aquilo saiu de dentro dele. E no lugar daquele pecado, entrou o quê? A graça, o amor e a restauração de Deus.
Agora, para esse sujeito restaurado, a lei seca vai ser difícil para ele guardar? Sim ou não? Absolutamente não. Na verdade, veja você, para ele nem importa se existe lei seca ou não. Sabe por quê? Nem importa se tem um documento, nem importa se há uma legislação que tem lá constando a lei seca. Sabe por quê? Porque a lei seca estará escrita dentro dele. A natureza dele já possui a lei seca lá dentro. Ele obedece porque é natural dele obedecer. É natural. Eu não posso fazer o contrário. Eu não me vejo embriagado. Isso vai contra a minha nova natureza. A lei seca foi escrita no meu coração. A mesma coisa Deus sempre pretendeu fazer com a Torá. Ele deu a Torá, e a Torá é boa. Paulo fala, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O pregador Paul Washer, que eu assisto muito de vez em quando, ele fala uma frase bacana. Ele fala o seguinte, olha, se Paulo fala que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, e você tem problema com a lei, se ele fala que a lei é boa e você tem problema com a lei, então você não é santo. Então o problema está com você, não é com a lei. É aquilo que eu acabei de dizer. O plano de Deus sempre foi pegar aqueles princípios bons e escrevê-los aonde? O que significa escrever uma lei no coração de uma pessoa? Mudar a natureza dela, fazer com que naturalmente ela guarde aqueles princípios, porque aqueles princípios fazem parte da sua vida. Sabendo disso, Deus diz que essa nova aliança não seria conforme aquela aliança do Sinai, mas seria o quê? Deus não fala, preste atenção, Deus não fala que ele anulou a aliança do Sinai. Fala? Você está vendo isso aqui no texto? Olha aqui, ó. Porquanto eles, quando desobedecem, anulam a minha aliança. Deus não está falando aqui que ele anulou a Torá, a lei de Moisés. E mesmo assim, eu me casei com eles. Olha aí o texto. O português está meio trabalhado aqui, mas é isso que está dizendo. Não obstante, eu os haver o quê? Desposado. Mesmo pelo fato de eu ter me casado com eles. Você sabia que Israel na Bíblia é chamada de noiva de Deus? Você sabia que em Êxodo Deus chama Israel de meu filho? Então, para que não haja dúvidas, Deus ainda fala, e apesar dessa desobediência estar quebrando a minha aliança com eles, eu me casei com eles. E não venha mexer com a esposa de Deus, porque ele é um Deus ciumento. Não fui eu que disse não, Isaías fala isso. Eu sou um marido ciumento. Bom, então, nós provamos aqui que a nova aliança seria feita com Israel, e quem não é judeu, através de Cristo, tem acesso a essa nova aliança, que é o que Paulo ensina em Romanos 11, Efésios 2 e 3, e que Deus não anulou essa aliança lá do Sinai, mas essa nova aliança seria o quê? Teria que ser, de uma certa forma, um aprimoramento, uma melhora da lei do Sinai. Não uma melhora da Torá, uma melhora da forma como a Torá é guardada pelo homem. Vocês entendem isso? A lei é a mesma, a forma como ela é aplicada é que vai diferenciar. A lei continua a mesma. Vamos ver aqui a continuação do versículo lá em Jeremias? Agora vem novidade aí para você. E aí o Jeremias continua, olha, falando pela boca de Deus. Porque esta é a nova aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor. 2 pontos.
Vai explicar o que é a nova aliança. Olha o que é a nova aliança. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e no coração lhes escreverei. Assim eu serei o seu Deus, e eles serão para mim povo. Só com a tradução, do jeito que vocês estão vendo aqui, que é a versão Ferreira de Almeida, revista e atualizada, só com essa pobre tradução do padre, você já consegue contestar o sofisma do outro lá. Porque isso aqui está lógico. Se ele está falando que Jeremias está falando contra a lei, é o contrário. Jeremias fala, a nova aliança será o quê? A lei escrita na mente e no coração. Então a lei não é excluída. Ela é a ferramenta da nova aliança. A nova aliança sem a lei não existe. Se a nova aliança, Deus explica que é a lei escrita no coração, como é que o sujeito fala que a nova aliança é a anulação da lei? Não entendeu nada. Não conseguiu entender. A nova aliança é a lei impressa no coração e na mente. Só com isso, você já derruba o argumento que a nova aliança destruiu a lei de Moisés. Pelo contrário, a Torá, a lei de Moisés, faz parte da nova aliança. Mas olha o que eu pesquisei. Eu peguei essa parte aqui em amarelo e fui lá pesquisar no hebraico. E, desculpe, meu irmão, isso foi um erro meu. Pela minha comodidade, eu nunca havia lido esse texto no original. Você acredita isso? E Deus, acho que usou esse camarada lá só para eu poder pesquisar no original essa passagem. Porque mudou minha interpretação de algumas coisas. Quando eu peguei esse versículo, essa parte em amarelo, no original, olha o que eu encontrei. Mateus, não fiz o curso de hebraico ainda, lá da escola de hebraico.com. Para mim isso aí é chinês, grego, hebraico, para mim é a mesma coisa. Se você fizer o curso de hebraico, você iria conseguir ler isso aí. Mas como você não fez ainda, eu vou te ajudar. Olha aqui. A parte em amarelo está transcrita aqui no hebraico. Da direita para a esquerda, começando daqui, ó, da direita. Natati. Começou com um problema. Quando eu parei na primeira palavra, gente, eu fiquei 1 hora na primeira palavra, porque eu não consegui, eu falei, não é possível. Natati, em hebraico, literalmente significa dei. Não darei. Dei. Latet em hebraico é dar. Natati, eu dei. Natati, eu dei o quê? Et torati. O que é torati? A minha Torá, no singular. Natati et torati. Dei a minha Torá, literalmente, não tem que interpretar nada. Dei a minha Torá, olha aqui. Bekirbam, entre eles, ou no meio deles. Dei a minha Torá no meio deles. Como é que traduzir aqui? Olha aqui. Na mente desimprimirei as minhas leis. De onde que esse sujeito tirou isso? O original diz, dei a minha Torá entre eles. Continua. Lembra que ele está explicando o que é a nova aliança. Deus explica. Esta é a nova aliança. Zot Brit Hadashah. Dei a minha Torá entre eles, ve'al libam, e sobre o coração deles, ertavna, lhe escreverei o quê? A Torá, escreverei a Torá, dei a minha Torá entre eles, e a escreverei
no seu coração. Ve'aiti, aí sim está no futuro, porque tem aqui o vav. O vav no hebraico bíblico, quando está na frente de um verbo no passado, torna o verbo no futuro. Então, ve'aiti, e serei, laem, para eles, leelohim, Deus, ve'remá, e eles, e uli, serão para mim, leam, como povo. Gente, isso é fantástico. Deus está explicando a nova aliança como sendo: dei a minha Torá entre eles. Olha o processo. Olha o processo. Dei a minha Torá entre eles. O que Deus está querendo dizer? A Torá foi dada lá no Sinai. Então, o que aconteceu lá no Sinai já era o início do quê? Da nova aliança. A dádiva da Torá no Monte Sinai, como foi feita, já era a primeira parte da nova aliança. Deus explica a nova aliança como sendo: dei a minha Torá entre eles, Bekiribam. Agora que vem a diferença. Por que ela não é não conforme a aliança que fiz com vossos pais? Agora vem a diferença. Dei a minha Torá, então a Torá ainda continua existindo, a Torá faz parte da nova aliança, só que agora, Ertavna, lhe inscreverei Belibam, nos seus corações. Esta é a nova aliança. É a Torá sendo inscrita no coração do homem. E quando isso acontecer, Deus será para eles Deus, autoridade. E olha a coisa mais interessante. E eles me serão, e uli me serão, leam, povo. Aí se pergunta, peraí. Então antes da nova aliança, o povo de Israel não era povo? Era. Claro que era. Mas então o que Deus está querendo dizer aqui? Que depois dessa nova aliança, ele será para o povo Deus, e o povo será, e as pessoas serão para ele, as pessoas que receberem essa Torá inscrita no coração, serão para eles o quê? Serão para ele povo. Meu irmão, isso aqui já indica que esta nova aliança, que foi feita com Israel, não estaria restrita apenas a Israel. O povo a quem Deus se refere, inclui aqui o judeu e aquele que recebe no coração essa nova aliança. Porque quem não é judeu também pode receber essa nova aliança. Quem não é judeu pode ter a Torá inscrita no coração. Essa é a diferença. Então a Torá, a lei de Moisés, ela faz parte da nova aliança. Ela é o objeto da nova aliança. E Cristo, Yeshua, ele vem fazer o quê? Ele vem executar essa ação. Ele vem pegar a Torá, tira a Torá da pedra e faz o quê? Inscreve-a no seu coração. Essa é a missão do Messias Yeshua. Por isso que ele disse o quê? Por isso que Yeshua fala o quê? Em Mateus 5,17. Eis que eu não vim o quê? Destruir a lei. Não pense, olha o que ele diz. Não penseis que vim abolir a lei aos profetas. Não vim destruir, mas vim o quê? Plerosai, no grego. Ah, Mateus, eu achei que você não usava grego. Ih, eu uso demais. Plerosai em grego significa o quê? Completude, plenitude, tornar alguma coisa completa, tornar alguma coisa plena. Não vim destruir a Torá aos profetas, vim torná-la plena. E como a Torá se torna plena? Sendo escrita no coração do homem. Aí ela é plena.
A Torá continua existindo, os mandamentos continuam existindo, mas agora eles estão inscritos no seu coração. Fazem parte da sua natureza. Eu não adultero, não é porque tem uma lei lá que manda eu não adulterar, não. É porque faz parte da minha natureza não adulterar. Porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. A lei do não adulterar saiu da pedra, do papel e foi inscrita com sangue no meu coração. Faz parte de mim. Está lá dentro. Não precisa ter ninguém me mandando não adulterar. Você entende? A lei de não adulterar continua existindo. Só que ela não é peso mais sobre mim. Ela faz parte de mim. Por isso que Paulo fala, vós não estáis mais o quê? Debaixo da lei. O que é um sujeito debaixo da lei? É um sujeito com pecado que a lei fica oprimindo ele o tempo todo. É como se eu fosse um adúltero e a lei do não adulterará fosse um peso para mim. Mas quando aquela lei sai do papel e entra em mim, é parte da minha natureza, é fácil. Quem está entendendo aí? Levante sua mão se você entendeu. Ah, meu irmão, olha o que Paulo ensina aos romanos. E justo Paulo, né? Que esse sujeito usou para falar que a lei já era. Usa Paulo. Ainda mandou o povo ler Gálatas. Vocês não leem Gálatas, não? Vai ler Gálatas, vai ver que a lei já acabou. Será? Como é que Paulo poderia escrever em Romanos 7 que a lei é boa, o mandamento santo, justo e bom, e lá em Gálatas falar que a lei é maldição? Tem condição isso? Como é que Paulo, se ele falasse em Gálatas que a lei é ruim, como é que ele pode dizer isso aqui, ó? Anulamos, pois, a lei pela fé? Os pastores dizem sim. Paulo fala, não, de maneira nenhuma. Antes o quê? Confirmamos a lei. O sujeito que tem a fé, tem a lei inscrita aqui, não tem? Então ele confirma a lei. Um sujeito sóbrio, confirma a lei seca, não anula a lei seca. Você acha que Yeshua, você acha que a nova aliança seria o quê? Deus enviando o seu filho para criar uma nova lei e destruir tudo aquilo que o pai tinha feito? Você acha que o evangelho é isso? Um filho rebelde, o pai dá, o filho destrói. Você acha que Paulo ensinaria contra o seu mestre Yeshua? Yeshua deixou claro, não vim anular, vim tornar plena, completa. E ele continua no mesmo capítulo. Até que passe céus e terra, nem um tio, nem um yud da Torá vai passar. Se Paulo em algum momento ensinou que a Torá já passou, ou que a nova aliança anulou a Torá, ele estaria indo contra o seu mestre. Diretamente. Seria um discípulo rebelde. Paulo foi um discípulo rebelde? O princípio é, a Torá faz parte da nova aliança, ponto. Tudo aquilo que for falado contrário a isso, todo texto bíblico que for usado para provar que a Torá foi anulada, que Israel foi rejeitado, que a nova aliança substitui a Torá, todo texto que alguém usar para provar esse absurdo, estará sendo usado fora do contexto. É lógico. Estão usando textos fora do contexto e criando pretextos. Olha aqui, para a gente encerrar. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não basta ouvir. Você deve o quê? Praticar. Yeshua disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama e tem os meus mandamentos, também é amado por meu Pai. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, Mateus capítulo 7, em teu nome, o que eles fizeram lá? Expulsaram demônios.
Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome fizemos cruzadas, abrimos igrejas, fizemos evangelismo. Em teu nome A, B, C, D, etc. Yeshua vira para esse sujeito, ou para esses sujeitos. Para uma pessoa virar para Yeshua, para Jesus e chamar de Senhor, então era uma pessoa que, na cabeça dele, servia a Jesus, certo? E não só isso, era um cara que trabalhava, não era um à toa não, ele era ativo, evangelizava, expulsava demônio, curava. Yeshua vira e diz o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Espera aí, para. Isso é possível? Uma pessoa expulsar demônio, curar enfermo, servir a Jesus, e Jesus repreender dessa forma, vocês praticam iniquidade, é porque você não sabe o que é iniquidade. Você acha que o iníquo é aquele que está lá estuprando, matando, serrando, cortando, defraudando? Não. Iniquidade no grego quer dizer o quê? Anomia. Sem lei. Sem Torá. Apartai-vos de mim, vocês que vivem como se não existisse Torá. Vocês que vivem como se a minha lei tivesse sido abolida. Veja aqui. Quando, pois, os gentios, a pessoa que não é judia, olha o ensino de Paulo, isso não tem a ver com Jeremias. Quando uma pessoa que não é judia, que não tem Torá, as nações receberam a Torá? Não. A Torá foi dada para Israel. Israel teria que ter falado um pouco mais dela para o mundo. Falou. Mas a Torá não foi dada para as nações. Então, quando o gentio que não tem Torá procedem por natureza conforme a Torá, mesmo não tendo Torá, servem eles de Torá para si mesmos. Estes mostram a norma da lei escrita no coração. Sujeito que nunca leu a Torá, nem sabe o que é Torá. Se ele tem um encontro verdadeiro com Yeshua, com Jesus, serve ao Deus Altíssimo, Deus vai cumprir a nova aliança na vida dele. Não vai? Lógico que vai. E vai fazer o que no coração dele? Escrever as leis. Mas ele nunca estudou. Como aquilo vai fazer parte da natureza dele, como ele começa a viver? Sem ter estudado nunca a Torá, mas por tê-la inscrito no seu coração, aqueles princípios e valores, ele começa a andar como se ele conhecesse, porque ele está andando na lei. Mas ele nunca estudou a lei, mas foi escrita no coração dele. Ele mentia, agora não mente mais. Ele enganava, agora não engana mais. Ele adulterava, agora ele não adultera mais. Ninguém precisou falar com ele, não adulterarás, não matarás, não mentirás. Isso foi escrito dentro dele. Sem nunca ter estudado, ele recebe isso, e isso faz parte da natureza dele. E mesmo não tendo lei, isso serve de Torá para ele. Estes mostram a norma, Jeremias 31, da lei escrita, da Torá escrita no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Yeshua, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Paulo fala, isso para eles vai ser bom, para que eles se autodisciplinem, para que eles cresçam, é claro, para que eles aprendam mais,
e sejam julgados conforme o Evangelho, sejam aprovados no final. O que acontece? Por que esse pastor fez esse vídeo, inventando essa história toda lá para combater, possivelmente, grupos aí de falsos judeus, né? Que estudam a Torá, mas que não a têm inscrita no próprio coração. Porque um sujeito que posta um cartaz chamando o cristianismo de satanismo, por mais erros que existam, meu irmão, por mais erros que existam, quem te fez juiz para poder condenar? E as pessoas que estão ali servindo a Deus de coração? E as pessoas que estão lá aguardando uma orientação, aguardando uma direção, aguardando uma revelação, servem a Deus sinceramente? Como que o sujeito chama o cristianismo de satanismo? Um sujeito desse, com certeza não é judeu, muito menos é discípulo de Yeshua, de Cristo, e não tem a Torá inscrita no coração. Sabem muito da lei, mas aqui ó, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como a letra mata? Como? Se você não a tem no seu coração, se você vive em pecado, a mesma Torá que é bênção para um, para você vai ser maldição. Um sujeito que escreve uma coisa dessa, a letra está matando. Está faltando o Espírito de Deus para escrever essa letra no coração dele. Aprender a ter mais amor. Aprender a ser mais inteligente. Isso para mim não é só falta de amor, isso para mim é burrice. E ainda escreve lá que é judeu messiânico, que pede dinheiro, tem o número da conta dele lá. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu disse ontem que eu escrevi esse artigo aqui, ó, isso que eu ensinei hoje aqui, está escrito lá na página do Facebook do Ministério, Ensinando Sião, na minha página, está escrito isso lá. Daí na página do Ensinando Sião entrou um sujeito lá, e ele começou a questionar, começou a, papá, não concordo com isso, isso é assim, né? Ah, o Mateus escreveu isso aqui, mas eu prefiro ficar com João e Paulo. Aí me ofendeu, que é isso? Então eu estou escrevendo contra João e Paulo? Não, quer dizer, incitando. E aí eu não respondi, porque eu não entro nessas coisas. Mas as próprias pessoas que estavam compartilhando lá, que estavam me elogiando, oh, que legal o artigo e tal, começaram a detonar o rapaz. Seu gentio, seu quê, torar neles, Roche, os caras gostam de chamar de Roche, torar neles, e pá, aquele negócio, e a pessoa se sentiu o quê? Se sentiu acusada, se sentiu desrespeitada. E eu falei, puxa vida, não é assim. Muitas vezes as pessoas no calor ali do momento, né? Ah, você tem que sair da Babilônia, seu herege. Então aí, o camarada se armou mais ainda. Eu escrevi uma resposta para ele, falei, meu amigo, calma. Olha, talvez você não nos conheça ainda, mas eu não sou como o que você pode ter encontrado aí fora na internet. Eu sou filho de judeu, eu sou discípulo de Yeshua, eu acato as decisões apostólicas. Paulo, Pedro e Yeshua para mim têm o mesmo valor da Torá, tudo se complementa. Eu existo para ser luz para o mundo, principalmente para a igreja, eu amo a igreja. Esse ministério existe para a igreja, o Ensinando Sião foi um ministério criado também para a igreja, para auxiliar a igreja nesse entendimento bíblico. Entendeu? Obrigado pela sua participação, obrigado por você ter
lido o meu post, e estou à sua disposição. E aqui tem alguns vídeos, se você quiser saber mais, tem alguns vídeos aqui sobre nós. Então é assim que funciona. A lei tem que estar inscrita no nosso coração. A lei tem que fazer parte da sua natureza. Essa é a nova aliança. Tanto do judeu, quanto do não judeu. O problema que nós temos hoje em Israel é que muitas vezes a Torá é conhecida, mas não é o quê? Não faz parte da natureza do judeu. Isso também é um problema. Amém, pessoal? Graças a Deus.